Oi, gente, meu nome é Janara Carvalho, sou maquiadora profissional. Essa maquiagem ela foi realizada numa live comemorando os nossos 10K no Instagram. Então, eu comecei usando água micelar em todo o rosto da modelo, tá? Abaixo dos olhos, nariz, extensão do pescoço, colo. Aonde que for a base, é necessário fazer a limpeza. Então, não adianta um sabonete comum para limpar a pele. Precisa de ser uma água micelar, né, específico para estar tirando toda a impureza da pele. Depois dessa água micelar, eu usei o Nivea Soft, né? Mas porque ela tem uma pele muito oleosa, mas poderia ser o nível da latinha azul para quem tem uma pele mais seca. Geralmente eu aplico na zona T, que é a testa, o nariz, abaixo dos olhos e o queixo, e o que sobra da minha mão eu vou levando para o restante do rosto. Agora eu vou fazer a aplicação do primer. Esse é o da Mary Kay, tá? Eu gosto dele que ele é bem acetinado. Passo também na zona T e vou espalhando esse primer para fechar os poros para receber a base. Então eu espalho completamente o primer. Agora eu vou estar usando a base, colocando numa plaquinha de inox, que eu gosto muito para estar espalhando, com um pincelzinho língua de gato, porque ele atinge essas áreas do nariz, abaixo dos olhos com mais facilidade, então tem um preenchimento mais homogêneo. Eu vou aplicando, fazendo como se fosse um depósito mesmo de base, sem estar arrastando muito o pincel. Então, eu vou depositando e aos poucos eu vou dando uma arrastadinha. Né? Essa cor de base foi proposital, porque modelo a gente perde muito da cor com a luz, então eu uso um tonzinho a mais na pele da modelo. Se fosse cliente, eu usaria o tom certo, ideal, tá bom? Nisso eu puxo pro pescoço, a linha de trás da orelha também, para estar fazendo um acabamento mais perfeito, não ficar aquele aspecto de máscara. Com a esponjinha, eu vou aveludando e tirando toda a marcação de pincel, tá? Que ficou, e vou arrastando para a raiz do cabelo, porque a gente não aplica com pincel até a raiz. Então, a gente faz isso com a esponjinha. Levo até o colo e vou arrastando essa esponja no pescoço e no colo. No restante do rosto é simplesmente batidinha mesmo, tá, gente? Essa esponja ela tem que estar úmida, não pode estar molhada e nem seca. Então, se ela estiver molhada, ela vai abrir sua base. Se ela estiver seca, ela vai sugar completamente a base. Então, a função dela é mesmo estar fazendo uma pele mais homogênea. Você vê que não ficou nem tanto diferente o tomzinho a mais que eu coloquei. Então, essa parte do maxilar onde a gente testa a base, a gente coloca as cores ali. E aqui sumir é a base certa para o meu tom de rosto. Então, geralmente, essa área do maxilar a gente usa para testar a base, tá? Então, a gente termina o acabamento com a esponja. Depois eu venho com o corretivo 2 tons mais claro. Esse é o da MAC, da Avon. E eu faço a linha de iluminação, também na zona T. Passo bem na base do nariz e faço um triângulo invertido como limite final do olho e final do nariz. Venho por cima da marcação, tá? Do corretivo primeiro, vou dando leves batidinhas com a mão bem leve para não tirar esse corretivo nem a base que está por baixo. E faço a iluminação dos dois lados. Faço um lado de cada vez para não correr o risco de secar, né, no caso, o nosso corretivo. Então, a gente trabalha por partes. Depois que fez os dois lados dos olhos, a gente usa no nariz, na testa e no queixo. Aí eu mostrei um corretivo da Maquia que também poderia ser usado, tá? Que é um corretivo pastoso, mas eu gosto mais do líquido, tá? Então, a gente aplica nessa área da zona T e vai esfumando para não secar, porque principalmente regiões quentes ou que está usando ar-condicionado,
ela tende a secar mais rápido e ficar marcado. Então, a gente tem que ser bem ágil nessa hora. Eu usei a base da Sueli Makeup e a base da Eudora Skin Perfection para fazer a pele dele. Agora, eu vou estar fazendo contorno com a cor Ebony, corretivo da Maquiê, que é um corretivo cremoso. Eu indico o corretivo em pó para as minhas alunas no dia a dia de automaquiagem, mas para modelos eu gosto de fazer ele cremoso, porque ele dá uma cor mais acentuada. Então, a luz não vai atrapalhar no efeito de foto na minha modelo. Então, aí é o Ebony da Maquiê e eu vou passando e esfumando já esse contorno para não ficar marcado. Eu uso um pincel, né? E esse tom da Vult de corretivo é o número 6, que é o corretivo 2 tons mais claro, que depois eu vou usar para fazer a selagem desse contorno, tá? Então, não tem necessidade de ser um pó específico para contorno. Eu vou afinando o nariz usando a referência da sobrancelha, a base nasal. Como a modelo já tem o nariz bem fininho, eu uso mais para efeito de foto mesmo. Mas se precisasse, tivesse o nariz com a aba mais larga, eu desceria esse contorno até a aba do nariz dela para estar fazendo um efeito de um nariz mais fino, tá? Então, a gente percebe a iluminação, a gente percebe o contorno e a gente não vê que um tampou o outro. A gente vê tudo, né, numa forma lógica e de uma forma bem natural. Lembrando, gente, que o contorno em creme, ele precisa e demanda mais tempo para esfumar. Eu vou selar a parte de iluminação agora com o pó translúcido Crepúsculo da Paiô, tá? Ele é um pozinho rosado, tem uns brilhinhos, ele é bem fininho, eu gosto muito de trabalhar com ele, porque ele não marca, então a gente consegue fazer a introdução desse pó até em quem tem linhas de expressões, tá? No caso da modelo, não é o caso, né? Porque ela é uma menina nova, mas até quem tem linha de expressões a gente consegue estar usando, porque ele não vai ficar aquele depósito muito grande nos sulcos de linhas de expressões. Eu passo em toda a área iluminada para depois eu vir secando a parte do contorno, tá? Então, aí é o pó de contorno da Eudora, mas poderia ser qualquer pó compacto, 2 tons mais escuro que o tom da pele da modelo ou da sua pele mesmo especificamente. Agora, eu vou vir com pó compacto do tom da modelo para estar selando todo essa pele. Então, eu uso o pó compacto da Bruna Tavares, a cor dela é o 020. Eu fiz a demonstração aí que é um pouco totalmente à prova d'água. Gosto muito da linha da Bruna Tavares. E aí, eu já vou tirando o excesso do pó translúcido e o excesso do pó que ficou no contorno, fazendo uma harmonização. Uso blush também da linha Bruna Tavares, um blush mais rosadinho. E eu peço a modelo para rir e esses gominhos é onde eu vou aplicar o blush. Então, eu não aplico o blush de forma arredondada e nem de forma reta. Eu vou dando varridinhas para trás para estar simplesmente encontrando com o contorno, sem ficar aquele aspecto muito forte no rosto, aspecto de chinelada, né, gente? Que não é o caso, não é o que a gente quer. Então, a gente quer mais uma coradinha na pele da modelo ou em nós mesmos, né? Pra tá tirando aquele aspecto de muita pó, de muita coisa. Agora, eu vou usar o Fix. Esse é o da Ruby Rose, eu também uso muito da Ana Paula Marçal, mas eu usei da Ruby Rose porque é um Fix mais em conta, dá para vocês acharem com mais facilidade. Eu aplico em todo o rosto da modelo, dou uma distânciazinha e depois eu venho com um ventilador, pode ser um leque ou uma revista, seja o que for, mas tem que secar completamente essa pele. E esse Fix,
ele vai dar um aspecto super natural e colocar todos os nossos produtos no lugar, tá? Então, eu tenho que secar completamente essa pele. Vou passar o iluminador no ossinho zigomático, que é abaixo dos olhos. Podemos usar o da Natura Aquarela, mas eu vou usar da Revolution, que eu gosto bastante. E eu venho depositando primeiro esse iluminador, tá? Esse pincel é da Ruby Rose. Eu gosto muito dele, que é um pincel mais fofinho. Então, depois que eu deposito, que eu vou dando umas arrastadinhas para não ficar tão centralizado, tão concentrado, um efeito de bolinha esse iluminador. Passo também no arco do cupido da boca, na pontinha do nariz, no queixo, aonde que eu quero realçar os pontos mais bonitos, os pontos centrais do rosto.